Só, se eu abrir aqui o calendário, vocês conseguem enxergar? Para mim tá aparecendo. Tranquilo? Então, olha só, pessoal. A nossa prova oficial 2, ela tá marcada para o dia 2, né? Dia 2 de dezembro. Então, ó, a gente teria 3 aulas e a prova, né? Bom, a matéria, né? Faltam terminar controle de qualidade ou controle geométrico, né? Controle de qualidade geométrico, que é aquele assunto que a gente começou semana passada. Falta mais um aspecto dele para gente discutir sobre isso, né? E aí, pessoal, dito isso, a gente falta falar sobre seleção de instrumento, né? Quais são os critérios que a gente utiliza para selecionar um sistema de medição, que é um assunto pequeno, pessoal, né? E aí, micrômetro, né? Então, hoje, né, pode ser até que a gente acabe a aula mais cedo, porque vai acabar a matéria mesmo, tá? Então, hoje, eu vou terminar controle de qualidade. Eu vou terminar controle de qualidade e vou terminar eu vou terminar controle de qualidade e vou começar e terminar sistema de medição, né? Acredito até que não vá gastar a aula toda para falar, porque é pouca coisa, né? Tirando esses dois assuntos, tá, pessoal? E a gente já viu muito além do que o material prevê, tá? A gente já passou muita coisa que o material não prevê, eu estou me aprofundando bastante aqui com vocês. Aí, vai ficar faltando, só que está no cronograma, a gente micrômetro, né? Só que o micrômetro a gente vai ver numa prática que vai ser semana que vem, tá? Então, hoje a gente vai acabar a matéria da prova. Semana que vem, uma prática lá no laboratório, tá? De micrômetro. A primeira prática valeu 750, essa segunda prática também vai valer 750. Aí, pessoal, eu tinha programado para o dia 25, antes da prova, montar uma lista de exercícios, né? Montar uma lista de exercícios. E aí, colocar aqui e fazer uma aulinha de revisão para a gente fazer exercício, né? O que eu descobri ontem? Eu descobri que a semana de 22 a 26 vai ser a semana de provas das disciplinas online e das disciplinas que foram premiadas entre aspas, com o... Como é que chama aquela prova que é a matéria do curso todo, pessoal? Vocês me ajudam? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Proficiência. Proficiência, isso, muito obrigado. Então, a semana de 22 a 26 vai ser a semana de prova das disciplinas online e de proficiência. Então, não pode ter aula na semana de 22 a 26, né? É para a gente deixar o horário das aulas para vocês, tendo em vista que a maioria dos nossos alunos trabalham, né, durante o dia. Se vocês trabalham durante o dia, chega de noite e vai ter aula, não tem horário para vocês fazerem a prova com a seriedade que ela pede, né? Então, a semana de 22 a 26 vai ser a semana de prova online e proficiência. Pessoal, então, não vai ter aula dia 25, né? Então, bem dizer, a nossa última aula de matéria antes da prova é hoje. Semana que vem é prática, 25 não tem aula, 2 já é a prova. Então, a lista de exercício que eu ia colocar para vocês, que eu ia fazer com vocês em sala de aula, tá? Eu vou disponibilizar para vocês semana que vem, junto com o roteiro da prática. Eu disponibilizo uma lista de exercício para quem quiser fazer, tá? Uma lista de exercício preparatória para a prova. Quem não tiver a fim de fazer, não se preocupa, não precisa, tá? Não vai valer ponto. Quem vai valer ponto são as duas práticas. Aí, dia 25, né? A gente não vai ter aula, mas pessoal, eu vou disponibilizar as listas para vocês, né? Nesse horário de aula da manhã, assim, nesse horário de aula da noite,
né, que eu não vou estar dando aula em nenhuma disciplina, se vocês estiverem estudando e tiverem uma dúvida, pode mandar uma mensagem, né, que assim que eu conseguir, eu tiro a dúvida de vocês, tá? Então, vai funcionar dessa forma. A gente vai terminar a matéria hoje, tá? Acredito até que, como eu falei para vocês, eu tô aqui falando, não sei o quê, coisa rápida. Acredito que pô, rápido, tá, pessoal? Antes de 9h30 a gente já termina a matéria, né? E a matéria da disciplina, né? Matéria, assim, que vai até muito além do que o curso pede, do que o material traz. Aí a gente só vai ficar faltando o micrômetro, que vai ser trabalhado em prática, né, pessoal? Ficar mostrando foto de micrômetro aqui, não sei o que, não é igual a gente vir lá, colocar a mão na prática e fazer medição com o micrômetro, né? Nem se compara. Então a gente vai fazer semana que vem essa prática de micrômetro, e é isso. Alguma dúvida no calendário nosso de finalização de semestre? A aula prática é semana que vem? Semana que vem. Beleza. Dia 18, tá? Então, para quem quiser se programar, semana que vem. Tudo bem, pessoal? Mais alguém tem alguma dúvida? Sim ou não? Bom, pessoal, então, ó, relembrando o que a gente estava vendo, né? Semana passada. Então, ó, a gente viu, né, que a metrologia ela serve para várias coisas, né? O ato de medir serve para várias coisas. E uma das suas aplicações mais importantes é no controle de qualidade geométrica, né? De uma peça. Ou seja, eu verificar se uma determinada peça que eu estou produzindo está dentro dos padrões de aceitabilidade. Então, como que significa? Como que eu faço essa verificação? Né? Olha só, eu tenho o meu produto, né? E eu tenho as especificações com a tolerância que ele tem que ter. Eu realizo a medição e comparo se ele está ou não dentro da tolerância, né? Se tiver dentro das especificações, o produto é aprovado. Se não tiver, ele é reprovado e ele vira refúgio, né? Esse meu refúgio, ele pode ir para o lixo, ele pode voltar para a linha de produção para ser terminado, né? Aí depende, cada empresa costuma ter um fim diferente para ele, né? Aí a gente viu, pessoal, que, ó, quando uma determinada peça, né, ela tem o tamanho ideal de produção e uma determinada tolerância, né? Então, por exemplo, essa peça aqui, ó, o diâmetro maior dela tem que ter 20 milímetros, mais ou menos 0,25 de tolerância, né? Então, olha só, quando a gente pega a medida desejada, adiciona a tolerância mais e menos, a gente define aqui, ó, a nossa zona de conformidade, né? E dentro dessa zona de conformidade, a gente tem o limite superior de tolerância, que a gente chama de LTS, e o limite inferior de tolerância, LIT. Aí, então, olha só, pessoal. Bom, tudo lindo, maravilha, né? Se a gente tivesse um aparelho que não tivesse também uma incerteza, né? Então, por exemplo, pessoal, se eu faço uma medição, né? E minha medição aqui fica 20,20, né? Bom, a medição está dentro da zona que a gente chamou de zona de conformidade, né? Bom, mas essa medida tem uma incerteza, né? Essa minha incerteza é de mais ou menos 10. Se a minha incerteza máxima for 0,1, ele já está fora da minha zona. E aí? Como que a gente trabalha, né? A tolerância, mais a incerteza do equipamento. Aí a gente viu aqui, né? Que a gente vai ter a zona de aceitação, a zona de rejeição e a área duvidosa. Como que eu faço isso, né? Então, olha só, pessoal. A minha zona de aceitação, a gente vai definir aqui, né, ó, limite superior de aceitação, limite inferior de aceitação. Aqui a gente tem limite inferior de rejeição, aqui a gente tem limite superior de
rejeição. Tudo aqui a gente tem os limites superior de tolerância, aqui o nosso limite inferior de tolerância, né? E essa zona cinzenta aqui, a gente chama de zona de dúvida, né? Aí vai da política da empresa. Tem empresa que se a medição cair na zona de dúvida, ele aprova. Tem empresa que rejeita, né? Então a gente viu aqui, ó, pessoal, como a gente acha, né? Esses conceitos. Como que eu calculo? Bom, primeira coisa que para a gente calcular a minha zona de aceitação e a minha zona de rejeição, a gente define o limite inferior de tolerância e superior, né? A minha zona de aceitação, pessoal, a superior, a gente vai pegar a minha superior de tolerância e vai subtrair a incerteza. A inferior, a gente vai somar. Então, a gente vai restringir aqui para uma área, né? Eu estou passando rápido, porque foi isso que a gente viu a aula passada toda, né? Estou revisando aqui. Já a minha zona de rejeição vai ser o contrário, né, pessoal? Eu vou pegar a superior de tolerância e vou somar a incerteza, vou pegar a inferior de tolerância e vou subtrair a minha incerteza, né? Aí a gente viu aqui, se por um acaso o meu sistema tiver um erro, uma Professor, compensação... Oi, só uma duvidazinha rápida. claro? É, Vamos lá. a minha... Essa incerteza é a que traz o equipamento. O equipamento, é a incerteza do equipamento. Perfeito. Bom, olha só, pessoal. Se o meu equipamento já passou por um processo de calibração e ele tiver alguma correção, né? Como que a gente trabalha com essa correção? Ela entra em todas as fórmulas, né? Ó. A gente tem que levar em conta a correção do processo, né? Aí, pessoal, né? Bom, então olha só. É perceptível, pessoal, que quanto maior, ó, se a gente vir nesse desenho aqui fica muito perceptível, ó, né? Ó, essa daqui é a minha medição, ó, e a minha incerteza do equipamento são essas setas apontando para os dois lados, né? Aí a gente viu aqui, né, ó. Bom, pessoal, dá para a gente perceber bem, né, nesse sistema, que quanto maior a incerteza, maior a minha zona de dúvida, né? Aí a gente falou assim, putz, mas como que eu vou escolher uma incerteza boa? Porque olha só, bom, é claro, né, que quanto menor a incerteza do equipamento, melhor para medição, né? Mas equipamentos de medição são equipamentos caros, tá, pessoal? Quanto mais preciso eles são, mais caro eles são. E não é que é um crescimento linear, não, é um crescimento exponencial, tá? Um paquímetro, né? Ele tem ali sua precisão. Se você precisar de um micrômetro, ele já é mais caro. E se você precisar de equipamentos mais precisos ainda, vai ficando muito mais caro, né? É o Felipe que trabalha com metrologia, Felipe? Isso. Isso. O Felipe a gente estava conversando no último laboratório. Ele falou que tem equipamento que ele usa lá que está na casa de 1 milhão, né? Isso. Então, Tem então uma olha só. que. E ela é a terceira linha das AIS, que é a marca. Então, Tem uma. A primeira linha, ela é usada. Tem duas só no mundo. Uma é a própria da própria ZEISS para fabricar as peças dela, e a outra é do fabricante da lente do iPhone. A incerteza dessa máquina é 4 milésimos de micron. olha só. Putz, cara, a gente pode falar que é praticamente é muita coisa, a precisão é muito grande, né? Mas então a gente está vendo, né, que quanto menor a incerteza, né, a gente vai entrar em equipamento de medição lá da casa de 1 milhão, né? Então, pessoal, se a gente pega uma zona de dúvida muito pequena, implica numa incerteza muito pequena, né? O que eu tenho uma qualidade excelente, porém muito cara. Ah, então eu vou relaxar, vou pegar um equipamento que tem uma incerteza muito grande. Uma incerteza muito grande, né? Eu ganho, né? Ele fica barato, mas tem um péssimo controle de qualidade. Então, olha só, pessoal, como é que a gente balanceia isso? Como que é uma boa medida, né? Para um controle geométrico de peça comum de indústria, tá, pessoal? Tem algumas indústrias, algumas assim, que trabalham com uma precisão maior. Mas eu estou falando aqui de peça comum de indústria, parece alguma coisa.
Pronto. Então, como que a gente acha esse balanço aqui, né? Então, uma boa forma da gente achar esse balanço, né, pessoal? Um bom equilíbrio, né? É que a minha incerteza, né? Ela tem que ser a minha zona de tolerância, né? Então, eu vou pegar a minha zona de tolerância e dividir por 10, né? Ou intervalo de tolerância e dividir por 10. Como que eu acho o meu intervalo de tolerância? É o limite superior menos o inferior. Né? Então, nesse caso aqui, ó, né, ó, a gente tem uma tolerância, ó, o saco do café, né, ó, a minha tolerância, o peso é 505, tem uma tolerância de mais ou menos 10 gramas, né? O intervalo de tolerância é 20, né? Porque mais 10 menos 10, quando a gente soma dá 20. Então, a gente tem que comprar uma balança com uma incerteza de 20 dividido por 10, 2 gramas, né? Então, olha só. O nosso limite inferior de aceitação, limite superior de aceitação, a gente soma 10 e subtrai 10, né? E aí a gente acha os limites que a gente viu, né? Então, a gente define, né, a nossa zona de aceitação, a gente define, aí a gente vai pesando, ó. Tá dentro da zona de aceitação, ok. Tá na zona de rejeição, é um não ok. Tá ali no limite, mas ainda dentro da zona de aceitação, ok. Tá na minha zona de dúvida. E aí? Bom, aí vai da política da empresa, né? Eu não sei, eu lembro que alguém que trabalha, né, nessa área falou assim, por padrão, aceita também. Se não for uma coisa muito específica, de muita precisão, normalmente a gente aceita. E outro caso aqui, né, pessoal? A gente fez aqui esses exercícios semana passada, né? E aí foi onde a gente parou. Pessoal, né, nisso que a gente viu semana passada, alguma dúvida? Não. Não? Tranquilo? Então vamos lá. Olha só, pessoal. Então, o controle de qualidade, né? Ele é um controle feito de pós-produção, né, pessoal? É para a gente fazer uma verificação se os meus produtos estão com uma qualidade dentro do aceitável. Né? Mas aí surge uma dúvida, né, pessoal? Olha só, como que a gente vai fazer esse controle da qualidade? A gente vai fazer de 100% da produção? Todas as minhas peças produzidas vão ser medidas e atestadas a qualidade geométrica dela, né? Bom, é uma opção, tá, pessoal? Se todos os itens produzidos são individualmente avaliados, tá? A gente fala que a gente tem uma verificação completa, tá? Mas, poxa, pessoal, né? Quanto maior a empresa, né? Maior a produção dela. Uma empresa que tem aí uma produção na casa de centenas ou milhares de peças dia, né? Fazer essa medição de todas as peças passa a ser meio inviável, né? Então a gente pode fazer por amostragem. Então o que é uma medição por amostragem, né? Uma medição completa de 100% da produção, todos. Por amostragem, pessoal, um subconjunto de itens é selecionado aleatoriamente, né? Então, vamos supor, cada amostra tem um tamanho, né? Uma amostra de 10%, uma amostra de 20% da população, uma amostra de 30%, né? Vamos supor que seja uma amostra de 25%, né? Então, 1 a cada 4 peças eu separo para fazer o controle. E aleatoriamente, tá, pessoal? Não pode ser, o sistema de seleção de amostra não pode ser viciado. E aí, em vez de eu fazer o teste, né, na população toda, em todas as peças produzidas, eu vou pegar uma amostra, né? 25, 10, 5, 30% da população, né? Pode ser também, né? Mas aí eu pergunto uma coisa para vocês, pessoal. Todos eles têm bom, testar 100% da população é uma maravilha, né? É maravilhoso.
Só que também é mais caro, né? Mais instrumentos de medição, mais operadores, né? Você tem um controle melhor. Testar por amostragem, né? Você diminui, né? Reduz custo de qualidade, mas em compensação você também compromete a sua medição, né? Porque aí tem grandes, se você testa por amostragem, tem um grande risco de uma ou outra peça fora de padrão passar, né? Como que a gente faz essa escolha, né? Então, olha só, pessoal. A gente vai pegar, né? E a gente vai pegar, ó, o processo, como é o processo de capacitação, né? Processo capaz, que é a escolha ou não do processo por amostragem, né? Bom, um primeiro lote, tá? Um primeiro lote, a gente vai pegar e vai fazer essa medição de 100% da população, né? E aí, pessoal, eu vou pegar e vou fazer uma distribuição desse meu primeiro lote, né? Então, olha só, pessoal. Aí aqui a gente vai, ó, essa daqui é a medição, né? Esse daqui é o meu limite superior de tolerância, esse daqui é o meu limite inferior de tolerância, tá? A LP, o de aceitação, não, a gente vai usar o de tolerância mesmo. E aí, pessoal, eu vou medir, né? Eu vou medir todos os meus produtos, né? E aí, pessoal, eu vou colocar eles numa curva gaussiana, né? Tá, eu vou colocando aqui, ó, a incidência de repetição, né? Se eu tenho uma repetição daquela medida, eu coloco ele aqui embaixo. Se eu tenho duas, eu vou subindo, né? Bom, pessoal, quando a gente pega todo o sistema, né? Se vocês lembram lá de estatística, ele pode ser representado em uma gaussiana. Tá? É essa curva aqui. Essa curva aqui representa, né, todos os sistemas que foram medidos. Olha só, pessoal. Se por um acaso esse processo, né, todos os sistemas, toda a sua medição não produziu, né, nesse primeiro lote experimental, se nessa produção não foi produzido nenhum item fora da tolerância, todos os itens estavam dentro da tolerância, né? Quer dizer que seu processo ele não está viciado, tá? Ele não tem erros sistemáticos graves dentro dele. Sendo assim, a gente não precisa inspecionar 100% dos equipamentos, tá? Porque o seu processo ele está bem, ele está calibrado, né? Uma seleção por amostragem já garante uma qualidade razoável, né? Agora, pessoal, se quando eu peguei, né, esse primeiro lote experimental, eu fiz lá a distribuição dos itens, né, e possui uma quantidade razoável de itens fora da tolerância, né, provavelmente o seu sistema ele não está 100%, seu sistema ele não está 100% eficaz, né? Então, para esse tipo de processo, pessoal, para que a gente garanta a qualidade, a gente precisa inspecionar 100% dele, né? ALP. Então, olha só. Mas tem alguma forma que eu posso saber para fazer isso? Tem, tá, pessoal? A gente calcula o índice de capacidade do processo, ó, que a gente chama de CP aqui, ó. Tá muito apagadinho, eu vou escrever aqui, né? O meu CP, pessoal, a gente vai usar aqui, ó, o limite superior de tolerância menos o limite inferior de tolerância dividido por 6 SP. O que é esse limite superior de tolerância e o meu limite inferior de tolerância dividido por 6 SP? Né? Esse SP, pessoal, é a minha estimativa do desvio padrão, né? Então, eu medi as minhas peças, calculei média e desvio padrão dela, tá? De todas as minhas peças de produção. Essa fórmula aqui, pessoal, tá? É a fórmula para o cálculo do SP. Então, mas o que quer dizer
Acabou a aula, foi? Uai, o professor saiu? Ele falou que tava com problema na internet mais cedo, e ele falou que se acontecesse de sair, ele é para aguardar que ele entrava de novo na aula. Pessoal, estão me ouvindo? Alô? Estamos ouvindo. Desculpa, pessoal. Internet aqui, parece que é chover, o negócio para, desliga, os cabos tudo não é a prova d'água. Tá, beleza. Acontece. Bom, pessoal, então para a gente não precisar calcular a gaussiana, né, e analisar se estão todos dentro da tolerância ou não, tem um jeito mais fácil, né, que é o cálculo da capacidade. Então, olha só, pessoal, nesse cálculo da capacidade, né, a gente vai precisar calcular, né, o desvio padrão desse meu primeiro processo, né, e joga nessa forma. Ah, LP, o que esse número quer dizer para a gente, né? É o meu CP, índice de capacidade. Basicamente, pessoal, né, ó, se o valor do CP for superior a 1,33, tá? Quer dizer que seu processo ele tá afinado e você pode fazer o controle de qualidade por amostragem. Se ele for inferior a 1,33, o processo está um pouco viciado, né? E a gente tem que fazer o controle de 100% da peça, tá? Vamos fazer um exemplo para a gente ver mais ou menos como que funciona isso? Então, olha só. Pessoal, eu fiquei devendo essa correção nesse exercício aqui. Agora que eu vi, que eu fui abrir o Jamboard aqui, que eu vi que eu estou devendo a correção desse exercício semana passada. Vocês preferem que eu faça um exercício de CP para aproveitar o embalo ou faça essa correção primeiro? Bora no embalo. Vamos no embalo, então? Depois a gente volta e faz a correção, né? Então, olha só. Aqui, só pra gente ter. Então vamos lá. Olha só, pessoal, o que o exercício está falando para mim. Então, ó, uma empresa produz peças de vidros para janelas que devem possuir um tamanho exato para que se encaixem corretamente nas suas respectivas bordas, né? Então, ó, as peças de vidro são produzidas com 120 centímetros de comprimento, com uma tolerância de mais ou menos 1 centímetro, né? Então, olha só, vamos lá, ó, né? Então, ó, a minha peça, né? A minha peça, né? Ela mede 120 com uma tolerância de mais ou menos 1 centímetro, né? O desvio padrão aqui, pessoal, a gente viu que a gente pode chamar de SP, né? Tem um SP aqui de 0,4 centímetros, né?
Determine um instrumento de medição adequado para o controle de qualidade, né? Os limites superiores e inferiores de aceitação e se o processo requer a amostragem de 100%, né? Então, ó, vamos lá. Vamos começar determinando tudo, né? Então, olha só, pessoal. Eu gosto de fazer aqui a régua para a gente ver, né? Então, olha só. Se a gente tem aqui uma régua de medição, né? E aqui eu tenho o meu 120, né? Olha só, pessoal. A gente vem aqui, né? Ó, 1 centímetro para cima aqui, ó. 1 centímetro para frente, né? Qual que é o centímetro para frente? 121, né? E 1 centímetro para trás, 119, né? Esse daqui, ó, são o meu limite inferior de tolerância e o meu limite superior de tolerância, né? Por quê? Bom, a gente tem, então, vamos começar definindo o que ele me pediu, né? Ó, o limite superior de tolerância é 120 mais 1, 121 centímetros. O meu limite inferior de tolerância é 119, porque é 121 centímetros, 120 menos 1, né? Então, ele quer que a gente use um instrumento que seja adequado, né? Bom, vamos usar essa regrinha aqui, ó. Vamos lembrar dela? Então, olha só. A minha incerteza, pessoal, né? É meu intervalo de tolerância dividido por 10. Então, vamos lá, ó. Então, a minha incerteza, que a gente vai chamar de IM, né? A minha incerteza do mensurando é o meu intervalo de medição, né? Então, é 121 menos 119, limite superior dividido por 10, né? Isso daqui dá 2 dividido por 10, que dá 0,2, né? Então, essa daqui, o meu equipamento de medição tem que ter uma incerteza de 0,2 centímetros, tá? Um paquímetro aqui resolve com folga, tá? Resolve com folga. Aí, pessoal, então vamos lá, ó. Mas ele quer que a gente defina os limites de aceitação, né? E ele não pediu, mas vamos aproveitar que a gente está no embalo aqui e vamos definir os limites de rejeição. Bom, para a gente definir o que a gente chama aqui, né, de limite superior de aceitação, a gente vai pegar o nosso limite superior de tolerância e vai subtrair a minha incerteza. Então, vai ser 121 menos 0,2, né? 121 menos 0,2 dá 120,8, né? Então, olha só. Então, se a gente põe aqui, ó, né? No meu limite superior de aceitação, 120,8, né? Isso aqui é o limite. E se eu quiser saber o meu limite inferior de aceitação, né? A gente vai pegar o nosso limite inferior de tolerância e vai somar a minha incerteza IM. Então, se a gente pegar aqui e fizer 119, né? E somar 0,2, vai dar aqui, ó, 119, 0,2 aqui, 0,2 centímetros, né? Então, ó, andando 0,2 aqui para frente, né? Meu limite inferior de aceitação dá 119,2, né? Então, essa zona aqui, ó, pessoal, é a minha zona de aceitação. Medir, tá dentro desse intervalo? Aprovado de cara, né?
Ele não pediu, tá, pessoal? Normalmente numa prova, tá? A gente faz só aquilo que está pedindo no exercício. Mas como a gente está estudando aqui, né, revendo esses conceitos, eu vou fazer, né? Eu quero, vamos lá. Eu vou calcular também os limites de rejeição, superior e inferior, né? Então, ó, o meu limite superior de rejeição, ele é o contrário desse daqui, ó. Eu vou pegar o meu limite superior de tolerância e vou somar o meu IM. Né? Então, eu vou pegar 121 e vou somar 0,2. Então, vai dar 121,2. Então, olha só. Eu vou pegar aqui, ó, vou somar. Então, aqui, ó, o meu limite superior de rejeição, 121,2. Não preciso colocar centímetros aqui. E o meu limite inferior de rejeição? O meu limite inferior de rejeição, ó, é o contrário do de aceitação. Eu vou pegar o meu limite inferior de tolerância e vou subtrair o meu IM, né? Que vai dar aqui 119 menos 0,2, né? Então, vai dar aqui, ó, 118,8 centímetros, né? Então, olha só, aqui, nesse intervalo aqui, ó, é o meu limite inferior de rejeição, 118,8, né? Ou seja, pessoal, ó, tudo que tiver daqui para trás ou daqui para frente já é automaticamente rejeitado, né? Bom, e essa zona aqui do meio aqui, pessoal, né, ó, que eu vou fazer aqui igual fazer nas duas cores, ó. Essa aqui é a que a gente chama de zona de dúvida, né? Então, tudo que tiver na zona de dúvida, aí depende da política da empresa, né? Tem empresa que aprova o que está na zona de dúvida, tem empresa que reprova, e aí vai da precisão que o seu processo precisa estar, né? Bom, ó, ele pediu para eu definir, né, os limites superiores e inferiores de aceitação. Isso eu já fiz até mais do que isso, né? Mas um instrumento que é adequado, também já fiz, né? Fiz isso. Agora, mas ele pediu também para eu requerer se o processo requer ou não amostragem, né? Bom, para isso, pessoal, para a gente, se o meu processo requer ou não amostragem, a gente precisa calcular o CP dele, né? O índice de capacitação, de capacidade, desculpa. O meu CP, ele é, ó, ele é o meu limite superior de tolerância menos o meu limite inferior de tolerância dividido por 6 SP. Então, olha só. Qual que é o limite superior de tolerância? 121. Qual que é o limite inferior? 119. Dividido por 6 vezes 0,4, né? Bom, fazendo essa continha aqui simples, pessoal. Vamos lá, ó. Vai dar 2, né? Calma aí, vamos lá. Vai ser 2, né? 121 menos 119, que divide, aí vamos abrir um parêntese aqui, ó. 6 vezes 0,4. Vamos fechar o parêntese e colocar um igual. 1,16. Então, o meu CP aqui ficou igual a 1,16, né? Então, CP igual a 1,16. Vamos ver o que isso significa, pessoal. Olha só, o meu CP, ele é maior ou menor que 1,33? Pode pôr aqui o CP, CP.
Hein, pessoal? Ele é maior ou menor que 1,33? Deu 1, vamos ver lá. 1,16, pessoal. 1,16 é maior ou menor que 1,33? Menor. Menor, né? Sendo menor, quer dizer que eu posso fazer um controle por amostragem ou tem que testar 100%? No caso, tem que ser 100%, né? Tem que ser o teste 100%, né? O meu índice de capacidade está falando, né, que eu tenho muitos elementos fora da tolerância, tem que ser um teste de 100%. Bom, o que eu posso fazer para melhorar isso, né, pessoal? Tentar melhorar a produção. Oi? Não que vai mudar o resultado, mas essa conta aí dá 0,8. Dá 0,8? 2 dividido por 2,4. Dá mesmo, 0,8. Não, mas tem que pôr certo, né? Não, 2,4, não dá 0,8. É que essa calculadora do Windows é uma porcaria. Mas mais baixo ainda, né? Ou seja, a produção, quanto menor o CP, pessoal, quer dizer que mais produtos fora da tolerância tem no seu produto, na sua produção, né? Bom, uma maneira de você tentar melhorar isso, né, é tentando melhorar a produção. Bom, pessoal, vou botar um exercício aqui para vocês fazerem rapidinho aqui. Já já eu corrijo. Então, olha só. Uma empresa está escolhendo os instrumentos de medição mais apropriados para controle de qualidade de certo produto, tá? Então, está escolhendo o produto. É a primeira coisa que ele me pede, né? Levando em conta o custo inicial do instrumento e o lucro de venda do produto. O produto em questão é um parafuso de 5 milímetros com uma tolerância de mais ou menos 0,25. Produzido com um desvio padrão de 0,1, tá? O que eu quero que vocês definam para mim, pessoal? Mesma coisa do anterior, tá? Eu quero que vocês definam os limites, né? A incerteza do equipamento de medição, os limites de produção, superior, inferior, tal, e se tem que ser feito 100% ou por amostragem. Vocês calculam para mim, pessoal? Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha aqui. Quem que falou que tá com a nota errada? Hein, pessoal? A minha tá como ausente lá, ó. É o Luiz e tinha mais alguém. Aí, no caso, É o Felipe. eu tinha mandado o exercício. Você mandou o exercício. Beleza. Isso. O exercício eu recebi mesmo. Exercício aqui de metrologia, ó. Inclusive, só você mandou. Luiz. E o Felipe mandou... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ô Felipe. Já sei o que deu erro seu. É Felipe Zanetti? Isso. Vamos ver sim. É que teve alguém, pessoal, tá? Que o relatório tá assim. Nome e anexe aqui o relatório. Aí a pessoa colocou assim, ó, onde está escrito o nome, colocou boa noite, relatório enviado. Eu falei, tudo bem, ela colocou o nome no relatório. Aí eu abri o relatório e tava sem nome também.
Então alguém entregou o relatório e tá sem nota, tá? Se você é essa pessoa, você me procura depois. Não, o seu não, Felipe. O seu tá com o nome aqui. Se a pessoa tiver aí hoje, depois me procura, por favor. E o outro é o Luiz, né? Ó, eu já fiz aqui, eu já fiz a retificação, pessoal. Só que eu acho que o Brito tem que validar, tá? Depois eu vou mandar uma mensagem para ele validar lá. Ou agora, ou não sei se parece que agora tá automático. Bom, se apareceu aí, é porque eu fiz, tá? Professor, Oi. para descobrir o CP tem que ser é a tolerância ou a aceitação que a gente faz, que a gente subtrai ele? Ah, beleza. Tolerância. Obrigado. Nada.
Professor, qual que é a fórmula do CP mesmo? Que eu não copiei aqui. Aqui. É 6 vezes SP? Isso, 6 vezes SP. Obrigado. Professor, só tira uma dúvida minha que eu não captei muito bem. Esse valor de SP, como que eu faço para achar ele mesmo? É aquele Ó. 0,01? Nesse exercício aqui, ele foi dado, né? Uhum. Mas pode ser que eu dê uma lista, né? Ah, foram produzidos esses 10 elementos aqui. Calcule o desvio padrão. Você pode lembra que a gente calcula o desvio padrão? A gente pode calcular média e desvio padrão. Então, pode ser dado o desvio padrão, ou eu posso pedir para vocês calcularem, né? Entendi. Esse exercício aqui foi dado. Obrigado. Num outro, eu posso pedir para calcular. A quantidade de casas depois da vírgula recomenda deixar 2? Tá mudo. Quantidade de casa depois da vírgula? É. Deixa eu ver aqui. Segue o número. A tua incerteza. Lembra? Tua incerteza tem que ter 2 algarismos significativos. Então vai pela incerteza. 2 algarismos significativos da incerteza. Ela que define o número de casas de todo o exercício de metrologia. Ah, sim. Beleza? Aí a unidade deixa 100? De CP? Isso. CP é adimensional. Não tem unidade, não. Certo. Professor, o senhor já fez a conta aí? Tipo, o resultado, Ainda não. Vou fazer com vocês aqui já já. o resultado, se ele der muito acima de 1,33, será que... Não faz diferença. Não, eu achei que passou muito de 1,33, mas não sei. Não tem problema. A barreira ali é 1,33. Se meu CP deu 2.000, não tem problema. É maior que 1,33? No meu caso aqui foi. O meu ficou bem abaixo. Eita. E agora? Quem tá... Vamos ver? Todo mundo já fez, pessoal? Tem mais alguém que precisa de mais um tempinho? Alguém quer apostar aí? Vamos lá, 50 conto, hein? Vocês precisam? Precisa de mais um tempinho aí, pessoal? Sim ou não? Eu não. Posso fazer então? Pode. Então vamos lá. Então a gente tem aqui, né, que é o nosso parafuso, né? O nosso parafuso P, ele mede 5, né? Com uma tolerância de mais ou menos 0,25, né? Então se a gente vir aqui e desenhar uma régua, né, pessoal? Milimetrada aqui, ó. Se a gente colocar aqui, ó, o nosso 5, né? E aí a gente somou 0,25, né? E a gente tem aqui, ó, 5,25.
Esse daqui é o nosso limite superior de tolerância. Se a gente subtrair 0,25, né? Colocar aqui, ó, 4,75. Esse daqui é o nosso limite inferior de tolerância. Então, eu já vou anotar aqui, ó. Ele falou que o meu desvio padrão é 0,1, né? Então, vamos lá, ó. Opa. Então, o meu limite superior de tolerância é 5,25. O meu limite inferior de tolerância é 4,75 centímetros. Não, milímetros, desculpa aqui. Milímetros. Né? Então, bom, vamos lá. Vamos calcular a partir daqui os meus limites inferiores e superiores de aceitação primeiro. Então, ó, limite inferior de aceitação, pessoal, a gente vai pegar... Opa, antes disso a gente tem que fazer uma coisinha. A gente tem que calcular, né, a resolução do meu aparelho de medida. Então, a gente vai... A incerteza aqui, ó, do meu mensurando, né? Então, vai ser aqui, né, ó, o meu 5,25 menos 4,75, né? Que divide 10. Isso daqui vai ser meio que divide 10, né? Vai ser 0,05 milímetros, né? Então, a minha incerteza do meu aparelho de medida, 0,05 milímetros. Bom, vamos lá então. Agora sim, né? A gente pode vir aqui e para calcular o meu limite superior de aceitação, eu vou pegar o meu limite superior de tolerância, né? Ó, e eu vou... Ele é menor, né? Então, eu vou subtrair aqui, ó. Subtrair o meu IM, né? Então, vai ser 5,25 menos 0,05. Vai ser 5,20 milímetros, né? Então, olha só. Aqui, ó. 5,20 é o meu limite superior de aceitação. Para a gente calcular o nosso limite... Opa. Limite inferior de aceitação, a gente vai pegar o nosso limite inferior de tolerância e somar, né? Que a gente vai diminuir aqui, somar IM. Então, vai ser 4,75 mais 0,05, que vai dar aqui 4,80 milímetros, né? Então, a gente vem aqui, ó. 4,80, né? É o meu limite inferior de aceitação. Então, ó, tudo que tiver dentro dessa faixa aqui, ó, tá dentro da minha zona de aceitação, né? Bom, vamos calcular agora o nosso limite superior de rejeição. Como que é isso? É o contrário de aceitação, né? A gente vai pegar o limite superior de tolerância e vai somar IM. Então, vai ser 5,25 mais 0,05, que dá 5,30. Então, a gente vai vir aqui, ó. 5,30, né? É o meu limite superior de rejeição. E tudo que tiver daqui para frente é rejeitado imediatamente. O meu limite inferior de rejeição, pessoal, a gente vai calcular aqui, né? Vai ser... É o contrário desse daqui, ó. É o meu limite inferior de tolerância menos a meu IM.
Então, vai ser 4,75 menos 0,05, que vai ser 4,70. A gente vem aqui, ó. 4,70 é o meu limite inferior de rejeição. Tudo que tiver daqui para trás é rejeitado. E esse meu miolinho aqui, pessoal, é a minha área de incerteza. Também conhecido como zona de dúvida. Bom, já defini o meu instrumento, né? Qual que tem que ser. Agora, a gente vai ter que ver se ele vai, como que vai ser feita, né, o controle de qualidade dele. Se por amostragem ou 100%. Para isso, a gente tem que calcular o CP, que é o índice de capacidade, né? Que é o meu limite superior de tolerância menos o meu limite inferior de tolerância, dividido por 6 vezes SP. Então, o meu CP vai ser 5,25 menos 4,75 dividido por 6 vezes 0,1. Então, vamos lá. Meu CP aqui, pessoal, 5,25 menos 4,75 dá 0,5. Né? Deixa eu abrir aqui a calculadora. Bom, vamos lá, ó. 6 vezes 0,1 dá 0,6. Então, é 0,5 dividido por 0,6. Vamos fazer isso? 0,5 dividido por 0,6. Então, deu. O meu CP ficou igual a 0,83. Um CP de 0,83, pessoal, é inferior a 1,33. O que significa? O que significa isso, pessoal? Que eu errei. E que eu acertei. Além aprovado. disso. Além disso, significa? E tá aprovado? 100%? Não é que ele está aprovado, né? É que ele tem que fazer o controle em toda a produção. Não é que está aprovado ou não, né? Você vai poder fazer o controle por amostragem ou em toda a produção. Nesse caso aqui, né, ó, controle em toda a produção. Pessoal, tranquilo? Suave. Suave, né? Alguém tem alguma dúvida sobre como que eu vejo se vai ser o controle amostral ou em 100% da produção? Nenhuma dúvida. Bom, então vamos lá. Então, olha só, pessoal. Dito isso, né? Então, o controle de qualidade. Então, a gente tem duas escolhas basicamente que a gente vai fazer, que a gente pode fazer, né? A primeira é se eu vou fazer o controle de qualidade em todo o processo. Espera aí só um minutinho, pessoal. Eu tirei uma tauba aqui do meu chão. A tauba. Se o controle vai ser em todo o processo ou se ele vai ser por etapa. Como assim, né? Bom, o processo de produção de uma peça, né? Ele é dividido em várias etapas. Eu posso, pessoal, né? Deixar correr todo o processo produtivo e fazer o controle de qualidade só no final, tá? E aí eu pego essa peça pronta, se ela tiver aprovada, né? Eu entrego ela para o cliente, mando para o ponto de venda. Se ela tiver fora dos meus padrões, ela é refugo, né? Lembrando que aqui tem uma latinha de lixo,
mas o refugo normalmente não é desperdiçado, tá, pessoal? Vira matéria-prima, ele é retrabalhado, pra gente, ó, ou ele vai para o lixo, né? Ou ele é retrabalhado e volta para o meu processo produtivo, né? Então eu posso fazer esse controle no final. Produzo a peça e vejo no final, né? Bom, pessoal, quais são as vantagens de eu fazer isso, né? Bom, a gente faz esse controle menos vezes, né? O que aplica, né? Num menor investimento e um menor custo, né? Para fazer o controle de qualidade. Porém, né, pessoal, isso acaba, né? A chance da gente ter uma peça fora do padrão aumenta muito, né? O que aumenta o custo da não qualidade, né? E deixa mais difícil ainda a realimentação do processo. Outro aspecto importante, né, é que eu entendo que o meu processo produtivo são divididos em várias etapas. E eu faço o controle de qualidade ou ao final de cada etapa, né? Ou ao final de cada 2 ou 3 etapas, né? Então, ó, eu pego a minha matéria-prima e eu posso começar o meu controle de qualidade pela minha matéria-prima, né? Se tiver ok, vai para a próxima etapa, eu faço o controle de qualidade. Se tiver não ok, refugo, ok, vai para a próxima etapa. Então, olha só, o processo de controle de qualidade é feito etapa a etapa, ó, né? E não só no final do processo, tá? Bom, pessoal, bom, a gente pode ver, né, que ele menor custo de não qualidade, porque a qualidade do processo vai ser muito boa, né? Dificilmente você vai precisar fazer recall, ter aquelas percas que a gente discutiu quando a gente tem não qualidade, né? E a gente tem um melhor controle sobre o processo todo, né? Os refugos são mais aproveitados, porém, né? Tem um custo maior e um investimento maior, né? Então, olha só, pessoal, um exemplo, né? A gente tem um eixo aqui e a gente tem um rebolo, né? Que vai trabalhar esse eixo. Vocês sabem o que é um rebolo, pessoal? Hein? Alguém trabalha com rebolo? Eu não sei, não. Nunca nem vi. Pessoal, parece uma lixa, tá? O que ele vai fazer? Olha só. Esse meu rebolo, né? Ele vai, ó. Cara, deixa eu pôr ele aqui, ó. Né? Ele vai trabalhar, ó, e vai. Não vai modelar, né? Mas vai, tipo, lixar, né? Vai diminuir. É porque não é lixa, é porque não é madeira, né? Processo Para retificar. vai retificar, né? O meu. Essa palavra, obrigado, que estava me faltando. Vai retificar o meu. Essa peça aqui, que é uma peça circular, né? E olha só, pessoal. Você está vendo que eu estou fazendo a medição no momento, né? Então, em vez de eu medir essa peça depois que ela está pronta, eu coloco o meu controle de qualidade dentro do meu processo, né? Então, olha só, a minha peça vai diminuindo, 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 e eu vou medindo. Vou medindo. Quando ela chega no meu padrão, né, ó, olha, ela estava assim, né, ó, e aí eu vou produzindo e vou medindo ao mesmo tempo. Então, eu coloquei o meu controle de qualidade dentro do meu processo, né? Olha só, com certeza eu vou ter peças muito melhores, né? Poxa, ali está sendo feito no processo de execução dela, né? Mas esse equipamento aqui, pessoal, é milhares de vezes mais caro do que um paquímetro comum que depois usaria para medir ela, entendeu? Então olha só, pode ser feito, né? No final, entre etapas e dentro do processo. Pessoal, dentro do processo, melhor dos mundos, né? Índice de refugo praticamente zero, né? Você nem tem custo de qualidade, porque a qualidade está sendo atrelar. A sua qualidade, ela está dentro do processo, né? Ela entra ali no custo de processo, né? Porém, muito mais caro e de muita maior complexidade. Pessoal, vocês entenderam as 3 etapas aonde pode ser feito o meu controle de qualidade?
Sim ou não? Pode ser feita no final do processo, entre etapas ou durante. Entendi. Tranquilo? Bom, pessoal, esse aspecto finaliza aqui o que eu queria conversar com vocês sobre controle de qualidade, né? Bom, falta agora a última coisa que eu quero conversar com vocês, né? E eu acho que a gente Desculpa, pessoal. Vamos falar um pouquinho aqui sobre seleção dos sistemas de medida. Como assim seleção do sistema de medida, né? Então vamos supor, a gente está lá numa produção, né, de uma peça e essa peça é feita por engrenagens. E aí, seja no meu controle de qualidade, seja na etapa de produção, eu vou precisar medir, pessoal, né? Tanto o tamanho do dente da minha engrenagem, quanto o espaço entre eles, né? Para que essas engrenagens se encaixem bem, tenham um torque bom, né? Então faz parte do meu processo essa medição, né? Bom, pessoal, e eu tenho várias opções, né? Então eu tenho paquímetro, né? Paquímetro de resolução diferente, eu tenho micrômetro, paquímetro digital, tem até medidor a laser, tem 1 milhão de opções, né? Para fazer essa medição. Então tem muitas opções, né? Qual que eu vou escolher, né? Bom, pessoal, eu não vou falar para vocês aqui qual que você bateu o martelo, qual que vocês vão escolher. Tipo assim, para medir engrenagem, usa paquímetro. Para medir espessura, usa micrômetro. Não vou falar isso para vocês, porque cada peça é uma peça, cada caso é um caso. Então, quando a gente fala aqui de seleção do sistema de medição, eu vou falar para vocês quais são os aspectos que a gente tem que levar em consideração, né? Quando a gente vai escolher um sistema de medição, né? E a gente pode resumir em funcionalidade e custo. Mas, né, é um pouco mais complexo que isso. Então, olha só, pessoal, quais são as dificuldades que a gente tem quando a gente quer selecionar, né, o nosso melhor sistema de medição? Porque o ideal é a gente quer, né, que a nossa medida seja o mais preciso possível. Se possível, a gente faria medida tudo com um equipamento lá de mais de R$1 milhão. Mas não é possível e nem às vezes nem é necessário, né? Então, olha só. Mas algumas consequências que a gente tem se a gente faz uma má seleção, né? Então, a gente tem uma incerteza de medição incompatível com a minha utilização daquela peça, né? Então, olha, por exemplo, essas engrenagens aqui, pessoal, elas são peças que se encaixam, né? Com pouca folga, né? Se você pega uma incerteza muito grande, você pode ali, né? Fazer esses dentes dessas engrenagens gripar, né? Que é um dente gripar? Ou ele não entra, né? Pular o dente e assim ficar desgastando a máquina, né? Ou prender. Isso leva, né, a uma vida muito menor do equipamento, né? E com manutenções muito mais frequentes. Vai dificultar a operação, né? E vai encarecer ela. Dificilmente integrar um sistema com sistemas pré-existentes, né? E um alto custo de aquisição, manutenção e calibração. E difícil em integração no sistema existente, né? Então eu vou resolver, né? Então eu vou pegar um sistema de medição aí a laser. Mas aí, pessoal, um custo excessivamente elevado, né? De manutenção, calibração, né? E manutenção. Assistência técnica deficiente ou difícil, né? Então, pessoal, erro de qualidade excessivo, né? Erro de classificação excessivo no controle de qualidade. Então, basicamente, né, pessoal, igual quando a gente estava falando lá de escolher o sistema, né? A gente já discutiu isso um pouquinho lá na incerteza, né? Quando a gente define a incerteza do sistema, né? Aquele lá é um processo de seleção de medição, né? Felipe, eu acho que eu nunca te perguntei, mas a medição que você faz lá é para controle de qualidade?
É, É por controle de qualidade, né? a gente tem alguns planos de controle de linha de produção, mas não é o setor da qualidade que faz, é a produção mesmo que faz as medições deles. E a Entendi. gente faz, a maioria das medições lá é para inspeção de recebimento, ou seja, ver os componentes do fornecedor e a gente vai verificar se os componentes estão bons. Na maioria das medições que a gente faz. Seria aquela verificação ali na matéria-prima, né? Quando a gente estava fazendo divisão por Isso. etapa. Entendi. Isso. Ah, legal. Então, pessoal, lá quando a gente vai falar de custo, de controle de qualidade, né? A gente consegue lá achar a resolução do meu equipamento, né? Mas então já é uma ajuda, né? Mas dentro daquela resolução, o que a gente vai utilizar, né? Corre-se o risco, né? Da gente gastar muito com uma coisa que não era necessária ou relaxar demais e comprometer a qualidade do produto, né? Então, pessoal, para a gente selecionar, né, um sistema de medição, a gente precisa ficar ligado em alguns aspectos, né? Primeiro, defina bem a tarefa de medição, tá? Então, como que vai ser feito? Quais são a incerteza necessária, né? Avalie os aspectos técnicos e também os aspectos logísticos, tá? Avalie os aspectos econômicos, tá? Orçamento, né? Mais ou menos o preço dos produtos de medição que você tem nessa faixa, né? Pondere adequadamente os aspectos mais importantes do sistema para o sistema de medição, né? Então, olha só, para a gente poder caracterizar o sistema, né? A tarefa de medição, a gente vai usar os seguintes parâmetros, pessoal. Primeiro, tá? A gente vai definir bem a tarefa de medição. O que significa definir bem? Pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Eu não sei por que está acontecendo isso comigo, mas cai,
Aí eu tento conectar e fica, não é possível, não é possível, não é possível. Aí eu tenho que sair do Teams e entrar de novo. Bom, estão vendo aqui a minha tela? Estão vendo, pessoal? Pessoal, vocês estão vendo? Então, ó, a gente viu, né, aqui, ó, que um caminho, né, para selecionar um sistema de medição, né, é definir, né, caracterizar o meu sistema de medição, né, através de aspectos técnicos, logísticos e econômicos, né? Como assim? Então, ó, a gente vai seguir basicamente 13 passos, né? Que estão aqui. Que é, primeiro, o que medir, né? Eu vou caracterizar o meu medindo, o meu mensurando, né? Ou seja, o que eu vou medir, né? Em que posição eu vou medir, né? Qual que é, a escala que eu vou medir, né? Como assim, LP? Bom, tem equipamento que você mede, né? Por exemplo, a gente viu lá, né? Se a gente for voltar lá na nossa prática de paquímetro, a gente viu mesmo que o nosso paquímetro a gente pode usar ele de 3 maneiras diferentes, né? Dependendo da posição em que eu vou medir, a gente vai usar um instrumento diferente, né? O porquê que eu vou medir, né, pessoal? Então, o porquê que essas medições são necessárias, qual é a utilidade dela no contexto da aplicação, aonde eu vou medir, né? Se vai ser feito em um laboratório, se vai ser feito com uma temperatura controlada, se vai ser feito na própria linha de produção, né? O que vai ter nesse ambiente? A variação de temperatura é grande, né? Requer um sistema portátil. Eu vou ter um laboratório lá eu vou ter um laboratório de medição, vai ser uma medição em fábrica, né? Como medir, né? Então, ó, particularidades ou condições especiais antes da medição. A minha faixa de medição, né? Que é mais ou menos os valores que a gente espera que o mensurando tenha. Definição dos meus limites, né, pessoal? Tolerância, limite de medição, aquilo que a gente viu na aula passada, né? A minha incerteza da medição, como que a gente calcula a minha incerteza da medição? Eu pego o meu índice de tolerância e divido por 10. Então, o cálculo da incerteza faz parte, né? A resolução, pessoal, a resolução do meu indicador, tá? Tem que ser, se a minha incerteza é o IT dividido por 10, a resolução, né? Ou seja, o último algarismo que o meu indicador mostra é o meu IT dividido por 20, tá? Mas essa daqui já é uma conta que os instrumentos têm, né, pessoal? A incerteza dele é sempre a metade da nossa resolução, tá? Bom, a velocidade de medida, né, também faz diferença. Eu vou precisar medir muitas peças, poucas peças, quanto tempo eu vou ter para medir cada peça, né? A taxa de medição, quantas, né? Então, o número de medições que vão ser feitas por unidade de tempo. As condições do ambiente, né? Quando a gente falou lá no estudo o nível de automação que eu vou ter nesse processo de medição, né? Os recursos de processamento, né? Essas medições, elas vão ficar anotadas aonde? Né? E outros requisitos que a gente achar importante. Então, olha só, pessoal. Antes da gente começar a medir, a gente tem que caracterizar, né, a minha medição. Levar em conta todos esses 13 aspectos, tá? Todos esses 13 aspectos são aspectos importantes que vão me ajudar na decisão do meu projeto. Como assim, pessoal? Porque esses aspectos, né, fazem essa minha tabela aqui, tá? Que são os aspectos de característica da medição.
Então, olha só, pessoal, adequação do mensurando, faixa de medição, incerteza, né? Então, eu vou pegar os meus candidatos, né, a sistema de medição e eu vou dar uma nota de 1 a 5, tá? Para ele, como esse meu sistema atende cada um desses aspectos, né? Então, olha só, a minha adequação ao mensurando, né? Se ele adequa totalmente, nota 5. Se ele não atende, nota 1, né? Resolução, como que é a velocidade, né? Nível de automação, taxa de medição, velocidade. Então, eu vou pegar os meus candidatos e eu vou preencher uma tabela desse para cada candidato, né? Olha só, vou adiantar aqui. Por exemplo, então, olha só, eu vou observar aqui, né, pessoal, para esses elementos aqui, né, ó. Então, ó, desculpa, esses daqui são o processo de caracterização, né? Esse daqui que eu vou dar nota é o meu aspecto técnico, né? Então, o que é a adequação do SM ao mensurando, tá? É a concepção física é compatível com as características do meu mensurando, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês, pessoal, né? Ó, como a gente tem, né, o desenho do meu mensurando, né? Como que o meu sistema se encaixa, né? Então, eu vou medir profundidade, eu vou medir a abertura, eu vou medir como que funciona, né? Para cada uma dessas medições, como que o meu sistema se encaixa, né? Então, ó, para cada um desses 3 candidatos aqui, ó, eu vou vir aqui e vou dar uma nota, tá? Faixa de medição, pessoal. De acordo com a necessidade da tarefa de medição, a gente vai ver, né? Quais são as faixas de medição do meu mensurando. Aí eu vou vir aqui, ó, vou pegar a faixa de medição de cada um deles, ó. Esse daqui vai de 0 a 100 milímetros, né? Ele faz medições de 0 a 100 milímetros. Esse daqui faz de 0 a 25 milímetros, né? Então, qual que é a minha faixa de medição do meu sistema, né? E se ele se adequa à faixa de medição que eu sei mais ou menos que eu vou medir, né? Venho aqui e vou dar uma nota para esse aspecto. 3, né? A adequação da incerteza, tá, pessoal? Então, ó, ele deve atender às necessidades da tarefa de medição, né? E a resolução do mostrador, então, ó, ele deve ser 10% do limite, né? Ou seja, o limite de tolerância dividido por 10 e 5% e a resolução metade disso, né? 5% o limite de tolerância dividido por 20, né? Então eu vou pegar a minha incerteza e a minha resolução e vou ver se ela se encaixa, né, ao meu mensurando. E vou dar nota para isso, de 0 a 5. A velocidade, pessoal, tá? É o tempo que eu levo para fazer a medição, uma medição, ok, sem correr, né? Então, qual que é o tempo médio? Se o meu processo não for automatizado, tá, pessoal? Qual que é o tempo médio que eu gasto para fazer uma medição? Essa velocidade, né? O quão isso é importante? Vou dar uma nota. A taxa de medição, né? Quantas vezes esse produto consegue fazer medições repetitivas sem perder, né? A robustez operacional, né? Se ele é ou não adequado para as condições aonde vai ser feita a medição. A praticidade, né? A facilidade e o conforto de usar ele. O grau de automação, né? Ah, como assim eu vou dar uma nota para o grau de automação, né? Se ele atende ou não a necessidade daquele sistema. Se atender, uma nota boa, se não atender, não. Ah, o meu sistema não tem o meu sistema não tem necessidade de automação. Então, esse quesito aqui, né? Qualquer um atende, né? O meu recurso de processamento, como que é processada a medição pelo esse meu equipamento, né? E outros requisitos, você coloca particularidades que você precisa, né? Então, por exemplo, pessoal, a gente pega aqui, né, ó, vamos supor que seja o meu micrômetro, né? A gente tá aqui para escolher entre um micrômetro, um paquímetro, né? Então, a gente vem aqui, ó, dá nota para o micrômetro,
ver a pontuação obtida. Dá a nota para o paquímetro e ver a pontuação obtida, né? Então, essa daqui é os meus aspectos técnicos, né? Que foram tirados a partir da caracterização do meu processo. Esse daqui, pessoal, são os meus aspectos logísticos, tá? Então, ó, são 4. Prazo de entrega, né? Se ele deve ser conveniente, né? Com a produção, o estoque, se ele é feito sobre encomenda, né? O atendimento pós-venda, né? Se o meu sistema de medição tem uma pós-venda, né? Então tem equipamentos que tem uma pós-venda, tem uma manutenção boa. A própria empresa que vende faz a manutenção. Já outros não, né? Outros equipamentos, não. O treinamento de operadores, né? Se eles fazem... eu lembro que o Felipe falou, né? Que alguns equipamentos lá, quem dava o treino é a própria empresa que vende, né? Não, Felipe? Bom. Mas eu lembro que eu perguntei para ele numa aula. É sim, professor. Tava falando no mudo aqui. Ah, não tem problema. Por quê, pessoal? Bom, desculpa, a maioria Uhum. A maioria. É porque algumas aplicações são muito específicas, né? Não tem, tipo assim, não tem como... Tem máquina e software que é desenvolvido exclusivo para TIC. Uhum. Então, é muito específico, né? Então, quem fez aquele sistema tem que dar esse treinamento de pós-venda, né? Como que é o processo de calibração, né? A história da empresa, tudo isso leva em conta quando a gente pensa no pós-venda. Isso daqui, pessoal, é para compra do equipamento, tá? Então, o prazo de entrega é o prazo de entrega do equipamento de medição que você está comprando, né? Atualizações, pessoal. Qual que é a política de atualização da tecnologia, né? E outros aspectos. Aí você vem aqui e dá a nota para ele também, né? E aspectos econômicos, tá, pessoal? Aspectos econômicos, a gente preenche essa planilha aqui, né? Com investimento inicial e custo de operacional, né? Então, ó, o custo, essa tabela aqui, ó, ela vem custo de aquisição, quantidade e custo total, né? Então, olha só, investimento inicial, né, é o preço de aquisição do sistema, né? Quanto custa o meu sistema de medição? Quanto eu vou pagar nele, né? Tudo isso, ó, com o dispositivo, né? Com o imposto, frete, tudo. Às vezes você compra importado, né? Você tem que pagar o imposto quando chega na fronteira, né? E o custo de preparação, né? Esse equipamento, ele precisa de uma sala climatizada, precisa de uma proteção eletromagnética, então, tudo isso daqui são os meus custos de investimento inicial. Oi, Felipe. Felipe, você ia falar alguma coisa? Tá no mudo. Não ia não. Ah, não? E olha só, pessoal. Os custos operacionais, né? Então, ó, o custo que a gente tem para manter o ambiente controlado, né? A mão de obra, né? Então, quanto que eu vou pagar para o meu funcionário, o custo que eu vou ter com treinamento, os insumos, né? Que aquele sistema tem, nem que seja energia elétrica, mas tem algum gasto, né? E o custo operacional, né? Manutenção, depreciação, imobilização. Então a gente calcula aqui, ó, o custo, tá? Juntando tudo, pessoal, a gente tem juntando tudo, a gente vai pegar os meus aspectos técnicos, né? A gente vai descartar os sistemas médios, os sistemas de medição, que não atendem os aspectos técnicos relevantes, né? Então, se eu, na montagem da minha tabela aqui de aspecto técnico, ó, eu tiver algum equipamento que não atende ou atende mal algo importante, né, como incerteza, por exemplo, a gente já descarta, né? Então, essa tabela aqui ela vai ajudar a gente a enxergar, tá, pessoal? Considere, né, o uso de mais de um sistema de medição para atender a velocidade de medição. E pontue, né, os SMs candidatos aprovados. Então, a gente vai fazer o cálculo
daqueles que foram aprovados, né? Mesma coisa, pessoal, para os meus logísticos, né? A gente descarta aqueles que tiverem pontuação não atende ou atende mal e vamos pontuar o restante, né? E na minha tabela econômica, a gente vai calcular o custo unitário, a quantidade, chegando assim no meu custo final, né? No meu custo total. Então, pessoal, o meu sistema de medição final, a gente vai pegar essas 3 tabelas e vai colocar uma do lado da outra, né? O meu melhor candidato é aquele que melhor atender esses 3 critérios simultaneamente, né? Se eu tiver um que ele for campeão nos 3, não tem nem que pensar. É ele, tá? Mas nem sempre isso é possível, né, pessoal? Muitas vezes eles ganham no aspecto técnico, perdem no econômico, né? Ou então ganha no econômico e perde no técnico, né? Então, pessoal, é possível tomar... Mas com o acesso às 3 tabelas, é possível a gente tomar uma decisão com base, né? Com base no índice calculado a partir das pontuações de custo-benefício, tá? A gente pode colocar pesos diferentes para coisas importantes. Então, o que é mais importante? O meu custo ou o meu aspecto técnico, né? Então, olha só, a gente coloca aqui, pessoal, como faz essas comparações, tá? A gente tem esses documentos em mão, né? Eles servem para a gente fazer essa comparação de uma maneira mais técnica. Alguma dúvida, pessoal? Não. Então, essa aqui não tem nenhuma conta que a gente faz não, tá? É mais teórico mesmo. Vou montar aqui um aspecto teórico de medição. Bom, pessoal, com isso, a gente encerra, tá? A gente encerra a matéria dessa disciplina. Vai ficar faltando a prática de semana que vem e aí acabou. Alguém tem alguma dúvida? Para a prática da semana que vem, leva alguma coisa? Jaleco Assim, só. só jaleco? Última vez eu não levei a régua. Ah, não, mas pô, uma régua. Ah, não, caneta, calculadora, sim, né? Material assim Comum mesmo. material comum de faculdade. Beleza. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Nenhum. Então, grande abraço para todo mundo, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, senhor. Boa noite. Falou, boa noite. Boa noite, pessoal.